Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos com esta celebração já chegando ao final deste tempo litúrgico na igreja que chamamos de tempo comum, que é o maior do ano, e esta próxima semana ainda vivenciamos o tempo comum. No próximo domingo começamos um novo ano litúrgico já de advento, preparação para o Natal do Senhor, e assim vai se desenvolvendo as celebrações da liturgia ao longo do ano da nossa igreja. Hoje nós temos como celebração, como solenidade, Jesus Cristo como Rei do Universo. Um título bonito, ou seja, uma palavra bonita para celebrar o nosso Deus como Rei. Só que precisamos entender o que é esse reinado de Cristo. Quando falamos em rei, é óbvio e acontece, nós lembramos já daquelas imagens que vemos em filmes medievais, coisas assim, aquele senhor sentado num trono, com uma coroa de ouro na cabeça, talvez um cetro na mão, e ali rodeado de pessoas ricas, rodeado de nobres. Bom, este não é o Rei Jesus Cristo. Este é o Rei a modelo deste mundo. Os reis deste mundo são assim, de ostentação, de poder, de mostrar o seu domínio, a sua riqueza. Com Jesus, ou seja, o nosso Rei Jesus, é totalmente o contrário. Então vamos seguindo as leituras para perceber como é o nosso Rei. Lá no Antigo Testamento, os hebreus, um grande período, tinham medo de rei. Não queriam saber de Israel ter rei. Sabe por quê? Os reis que dominavam aquelas regiões, o Egito, a Babilônia, a Pérsia, que a gente lê no Antigo Testamento, eram reis opressores. Era gente que tirava do povo a favor de si, cobrando altos impostos, para depois escravizar, dominar o povo, pisar realmente. Então os hebreus, muito espertos, tanto no sentido político como religioso, pensavam: nós não queremos saber de rei, nós temos os juízes. Se você ler lá o livro do Êxodo, do Levítico, se fala de juízes que organizavam o povo, não reis. Mas a necessidade de alguém que fosse um personagem representativo, que fosse um personagem forte, para defender o povo diante das guerras, diante da política dos povos vizinhos, então se aceita o rei e vem o primeiro, o rei Davi. Em seguida Salomão e depois outros que nós lemos lá no livro dos reis e também nos primeiro e segundo livro de Samuel. Tem toda aquela novela, toda aquela saga da vida dos reis de Israel, com seus acertos e desacertos. Mas a melhor imagem para o povo da Bíblia não era um rei de trono, não era um rei de poder, de ouro. A melhor imagem é esta de Ezequiel que você escutou na primeira leitura. O rei para o povo de Israel deveria, antes de qualquer coisa, ser pastor. Um rei pastor, um rei que iria cuidar, apacentar, diz ali, enfaixar a perna da ovelha que estava quebrada, carregá-la nos braços. Tudo bem, cuidar da ovelha gorda que já está no rebanho, mas ir em busca daquela que estava perdida, machucada, longe do seu pastor. Essa é a melhor imagem para Jesus Cristo. Essa é a melhor imagem para o nosso Rei, o Senhor do Universo. É aquele Rei pastor que cuida de nós, que nos apacenta, que é carinhoso conosco, cuida do rebanho, mas não oprime, zela do rebanho, mas não é um dominador, no sentido de explorar ou de pisar, como os soberanos deste mundo. Olha a diferença de celebrar o nosso Rei, então não é celebrar semelhante aos poderes desta terra.
A primeira figura de Jesus Cristo encontrada na história da igreja, que foi pintada lá nas catacumbas de Roma, embaixo da terra, quando naqueles túneis, naqueles cemitérios antigos, os primeiros cristãos celebravam a missa escondidos por medo do imperador romano. Curioso que não foi a imagem da cruz, nem foi o menino Jesus, pintado por primeiro na história cristã, mas a primeira pintura foi de Cristo pastor. A mais antiga representação de Jesus, que está até hoje nas paredes das catacumbas, é Jesus com uma ovelha nos ombros ou com uma ovelha nos braços, porque os primeiros cristãos entendiam isso. Nós temos um rei, mas esse rei é pastor. Este rei Jesus, agora a segunda leitura, diz assim, que todas as coisas vão ser recapituladas em Jesus Cristo. A igreja usa muito essa imagem. Por que nós pregamos? Por que a igreja existe? Por que nós fazemos missão? Por que nós celebramos a Eucaristia? Para trazer todos debaixo de Cristo, para que todos sejamos um só rebanho, um só pastor, que é Jesus Cristo. Todas as coisas recapituladas nele, como diz a segunda leitura, para que Deus seja tudo em todos. Quando tudo for colocado debaixo dos pés de Cristo, e ele for realmente o Senhor de todos, então ele vai entregar o reino a Deus Pai. É o que o apóstolo escreve na segunda leitura. Aqui entra a minha e a sua parte. Aqui entramos nós, para que todos possam conhecer, amar e estar debaixo do amor, do cuidado, do carinho desse Jesus Cristo, Rei Pastor. Então eu preciso ter as mangas arregaçadas e ir atrás. Não é Jesus que vai atrás, claro, ele vai, mas através de você, através de mim. Ele vai, sim, mas nós somos também cooperadores com o Senhor. E hoje, na Igreja do Brasil, é o dia de celebrar ou de rezar pelos leigos batizados, no dia de Cristo Rei, por aqueles que trabalham, que lutam, que fazem a missão no mundo, no dia a dia, nas coisas, nos lugares onde vocês estão, para trazer tudo e todos debaixo de Jesus Cristo, do reino de Cristo. Chegamos ao Evangelho. O Evangelho hoje, ele nos mostra como é o reino. Todos os dias você reza Pai Nosso, não reza? Rezamos Pai Nosso, é costume. Ou de manhã recitamos no rosário, rezamos de noite, antes de dormir, rezamos na missa. E tem uma frase do Pai Nosso que a gente reza todo dia e fala em reino. Venha a nós o vosso reino. O que será que é esse reino? Será que é o reino do céu? Será que é apenas o paraíso, o lugar onde eu quero viver com Deus e tudo mais? Também é. Mas Jesus explica hoje, bem certinho ali, como é que acontece esse reino. Quer ver? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente ou na prisão, você foi me visitar. É este o reino. Quando nós pensamos reino de Deus, não é uma coisa aérea. Não é só na eternidade. O reino de Deus é lá no céu onde a gente vai. Não, lá também é. Mas para que lá eu possa reinar com o Senhor, Jesus Cristo, então eu tenho que começar o reino aqui. E está no Evangelho de hoje colocado para nós como é a vivência do reino, como é viver já nesta terra o reino de Deus. Uma vez perguntaram a Jesus, lembram deste Evangelho? Senhor, quando é que vai acontecer o reino? Quando é que vai acontecer a salvação, a renovação de todas as coisas? Jesus foi certeiro. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já está no meio de vós. Quer dizer, não preciso procurar ou esperar apenas um reino fora, espiritual, mas o reino que já está no meio de nós. Meu irmão,
Quando você consegue perdoar aquela pessoa que te ofendeu, já é o começo do reino de Deus acontecendo. Quando você consegue ir ao encontro daquele que te lesou, daquele que te fez o mal e fazer o bem para essa pessoa, o reino de Deus está começando a acontecer. Quando você consegue orar por uma pessoa que falou mal de você, que inventou fofoca, que fez a sua caveira, mas você, mesmo com dor no coração, consegue rezar por essa pessoa, o reino de Deus já começou a acontecer entre vós. Quando você, no dia a dia, suporta o sacrifício, o peso da vida, seja por um filho, por um esposo, por uma esposa, o reino de Deus já está acontecendo. Quando você tira um tempo do seu dia para estar diante do seu Rei, que é Jesus Cristo, ou aos pés da Santíssima Virgem, a Mãe do Senhor, o reino de Deus já está acontecendo. Veja que já existe entre nós os sinais do reino. Ele já está começando a acontecer entre nós, porque depois é apenas tomarmos posse do reino que está reservado para nós. Como também diz João, lá tem muitas moradas, mas eu preciso começar a viver o amor aqui para reinar com ele eternamente lá. Francisco de Assis nos ensina muito bem isto. São Francisco, ele tinha essa noção de que ele precisava trazer as pessoas para Jesus Cristo, tanto que Francisco andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade na Itália, pregando o reino de Deus, fazendo breves sermões e anunciando que deveriam se converter e mudar de vida. Mas o que é que levava São Francisco a fazer isso? Noites em oração. Francisco, diz algumas testemunhas que viram ele fazer isto, passava noites olhando para o céu e dizendo: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. Isso combina com a segunda leitura que escutamos, para que Deus seja tudo em nós. Francisco de Assis entendeu isto. Fazer que o reino aconteça significa, em primeiro lugar, eu aceitar Jesus como este rei verdadeiramente. Por isso, não esqueça, são duas coisas. Primeiro, é o meu relacionamento pessoal com Ele. Eu preciso ter Jesus Cristo como verdadeiramente o meu rei. Não apenas um discurso, mas a minha vida deve mostrar isso. E segundo, ir buscar, ir atrás, na minha simplicidade, do jeito que eu sou, para que venham para os braços do Senhor e sintam o amor desse Rei Pastor que nunca nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,